Olá, pessoal, bom dia! Gente, faz tempo que eu tava querendo trazer um assunto aqui pra vocês, mas eu não queria trazer de qualquer jeito, tá? Eu queria estar preparada, eu queria estar com tempo e estar calma também, tá? Então, gente, hoje é esse dia, tá? E quem me acompanha, né, quem já me acompanha sabe que em meus diários de gratidão, eu falei que meus irmãos eles foram diagnosticados na infância com síndrome TDAH. E isso foi um pouco ruim para nós, porque a infância da gente foi muito difícil, né? Mas eu amadureci muito, inclusive antes do tempo, por causa disso. Como eu sou mais velha, né, eu sempre tinha que estar tomando conta dos meus irmãos. E o que aconteceu? Recentemente, no final do ano passado, nós começamos a levar a nossa filha para ter um acompanhamento, a mais nova, porque a gente tá suspeitando que ela tem autismo, tá? Então, gente, assim, imagina só, eu tive uma infância super difícil, né? Onde as crianças muitas vezes batiam nos meus irmãos e naquele tempo não tinha inclusão social, nem combate ao bullying e foi muito ruim. Muitas vezes eles nem sequer queriam brincar com a gente, só por causa do problema que meus irmãos tinham, sabe? Eles me chamavam de irmã dos doidos, era isso, sabe? Disso a pior. E se meus irmãos chegassem perto, simplesmente por eles chegarem perto, eles mandavam sair. Quando eles não saíam, eles batiam. E eu, como irmã mais velha, né, tomei tudo isso sobre mim. Imagina só, agora, né, ter a possibilidade de passar por tudo isso de novo. Então, assim, pra mim foi muito difícil aceitar. Porque eu não queria passar por tudo isso de novo, ainda mais com a filha minha, né? Porque, assim, gente, filho é diferente de todas as outras coisas, tá? Então, assim, eu até o último minuto eu me apeguei à hipótese de como ela nasceu de 8 meses, todas as coisas que apareciam, tá? Era por causa da prematuridade. Ah, mas ela não forma frase. Ah, mas ela não sei o que. Isso aí eu vou falar pra vocês bem direitinho como foi que começou a acontecer, porque não foi de uma vez, foi desde que ela nasceu. Tá, que ela apresentava alguns sintomas, só que eu achava que era por causa da personalidade dela, que era por causa disso, daquilo outro. E no final das contas chegou um tempo que não. Eu não tinha mais como dizer, ah, é por causa disso, por causa daquilo. Não. Eu tinha que levar ela para ter algum acompanhamento. E comecei a procurar. Gente, já é muito difícil você conseguir as coisas pelo SUS, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Desde o ano passado, que a gente tá esperando para ela ter a primeira consulta do psiquiatra e eu consegui esse ano. Mas aí, o que aconteceu, né? Também teve a mudança de gestão, teve o final do ano, férias e tal, tudo mais. Então, gente, graças a Deus, né, ela conseguiu a primeira consulta da psiquiatra. E aí, quando ela estava esperando, tinha outras crianças também, porque não estava só esperando para o psicólogo, né, para o psiquiatra. Tinha crianças esperando para psicólogo, enfim. Quando eu cheguei lá com ela, tinha várias outras crianças brincando numa mesinha. E as outras mães tudo sentadas, né, com aquela distância, né, de uma para outra. E aí eu falei para ela, vai, Rutinha, brincar. E ela parava, né, ela não ia. Ela nunca vai, gente. E eu, vai, mulher, brincar com as crianças. Quando eu percebi que ela não ia, depois de insistir algumas vezes, peguei ela, botei ela no meu colo e ela ficou comigo. Só que ela começou a ver as crianças brincando com um brinquedo que chamou a atenção dela, que é um brinquedozinho que são duas plaquinhas de madeira, né? E de um lado tem um condutor que leva até o outro lado. Dá algumas voltas assim e é umas pecinhas que as crianças têm que levar para passar para o outro lado. É bem colorida e começou a chamar a atenção dela. Então, ela soltou e foi para lá. E eu achei muito bom, que é muito difícil ela brincar com as crianças, né? E aí ela foi. Quando chegou lá, ela começou a brincar, tudo direitinho, tava muito bom. Ela tava em pé, né? E ela passou muito tempo em pezinha. E aí eu fui lá, peguei uma cadeirinha, botei ela pra sentar. O que aconteceu? Minha filha, muitas vezes ela tem o costume de parar e ela começa a olhar pro nada e mexer na orelhinha, assim, sabe? E aí
crianças começaram a ver e começaram a achar que ela era diferente. Gente, olha só. Depois disso, ela foi tentar pegar na pecinha e um menino de mais ou menos 6, 7 anos de idade, né, começou a fazer isso na mão dela, pra ela tirar. E ele pegava a pecinha dela. E aí ela ia tentar pegar outra pecinha, ele tomava a pecinha dela. E isso já foi me incomodando muito, tá? Então eu fui lá, né, depois de algumas vezes, eu fui lá e eu falei assim, esse brinquedo, bem educado para todas as crianças, dá para todo mundo brincar, mas só que vocês não sabem, né? E aí eu peguei ela, muito triste, levei ela para sentar comigo. O que aconteceu? Ela, como uma criança que não entende, como uma criança que tem 2 anos e com o problema que ela tem, ela queria porque queria aquele brinquedo. Então ela queria se soltar para ir para lá, para brincar e tudo mais, e eu tentando segurar. Só que começou a chamar muita atenção, ela começou a se espernear, começou a gritar e eu acabei soltando e ela foi brincar. Quando ela chegou lá, o menino fez o seguinte, ó, para ver se eu tava olhando para arengar com ela. E eu comecei a encarar, né? Fiquei com a cara feia e comecei a encarar ele. E aí ele ficava e eu olhava para ver se eu tava olhando para ele arengar com ela, né? E quando ele viu que eu não ia parar, né, até certo ponto ele ficou na dele. Mas depois o que ele começou a fazer, ela ia pegar o brinquedo, ele fachava o brinquedo. Ela ia pegar o brinquedo, ele fachava o brinquedo. Ela começou a mexer na orelhinha. E quando ela colocou a mãozinha na mesa, perto do brinquedo, ele começou a fazer isso aqui com o brinquedo, ó, pro lado da mão dela. Até que pegou, né, e acredito que machucou, porque ela ficou olhando pra mãozinha. Ela é muito difícil de chorar por causa disso, né. E eu já fui me levantando, né? E eles botaram o brinquedo do outro lado da mesa, nesse meio tempo. E aí ela foi e arrodeou pro outro lado. E eles simplesmente pegaram o brinquedo e tiraram da mesa, né? Imagina só eu vendo isso, né? Não é só por causa da situação. Gente, voltou um filme na minha cabeça. E aí eu fui lá. E eu falei assim, por que vocês não estão deixando ela brincar? Aí eu disse, que coisa mais feia. Esse brinquedo pra todo mundo brincar. Eu disse, ó, ela tava brincando aqui de boa. Vocês começaram a arengar com ela, machucou até a mãozinha dela. E aí uma das mães falou assim, eu tava vendo, fulano, eu tava vendo você fazendo isso com a menina pra deixar ela brincar. Minha gente, agora olha só, chegou no ponto que eu queria chegar, né? Já é tão difícil pra gente, sabe? Passar por tudo isso, né? A situação de impotência, de você não poder ajudar seu filho, de você não ter um diagnóstico fechado ainda. Ainda mais o preconceito das outras crianças. E que muitas vezes parte até dos pais. Não nesse caso. Mas olha só, ela estava vendo e não fez nada. Ela não fez nada. Gente, se fosse uma filha minha, que estivesse implicando com qualquer outra criança, fosse normal, não fosse, não sei. Eu reclamaria. Ela viu e ela não fez nada. Então, minha gente, assim, foi muito ruim pra mim. Eu peguei minha filha e eu levei, não deixei mais ela lá. E ela começou a chorar muito. E eu falei, Ruth, no ouvido dela, sabe? Ruth, fica aqui, você não vai. Ele tava brigando com você. E ela não entende. Então ela soltou e ela foi, né? E as outras mães começaram a falar que era pra deixar ela brincar, era pra deixar, não sei o quê. E sabe assim, todo filme que eu falei que passou na minha cabeça, eu não me controlei mais. Sabe, eu só comecei a chorar. Mas eu chorava tanto que eu soluçava, sabe, de cabeça baixa. Porque eu comecei a ver que mesmo com inclusão social, que mesmo com combate ao bullying, a vida dela vai ser difícil assim como a dos meus irmãos foram, sabe? E a irmãzinha, pra irmãzinha dela também, né? Que ela tem uma irmãzinha mais velha. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês é que quando vocês verem seus filhos, quando vocês verem alguma criança, não esperem a mãe deles irem lá, não, porque já é tão difícil pra gente. Vocês não têm noção. Só tem noção quem passa. E ainda mais aguentar isso. Então, gente, combatam, falam, olha, não pode, vá lá no seu filho, reclama, porque se a criança tem algum tipo de problema que não era nítido, beleza, mas se é a mãe tinha problema,
Porque você vê um filho seu fazendo uma coisa dessa e você não fazer nada. Se fosse você no meu lugar. Então, gente, é isso. Sabe, eu só queria pedir mais amor. Por favor. Sabe, eu queria pedir que vocês tivessem mais empatia para o próximo e que não deixasse suas crianças fazer com a criança dos outros que você não queria que ninguém fizesse com a sua. Tá? Era só isso.